A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que acompanham o nosso canal. Nós estaremos estudando para o próximo fim de semana a lição 05 com o tema O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Hoje vamos mergulhar na profunda e maravilhosa doutrina da justiça e juízo de Deus, considerando a postura de Abraão como intercessor. Então fica conosco até o final, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Amém! Olha, é um privilégio enorme abrir a palavra com todos os irmãos que nos acompanham, a paz do Senhor. E, nossa, esse tema de hoje é riquíssimo, né? É riquíssimo e bom, muito impactante, porque a gente costuma ler sobre Sodoma e Gomorra só pelo prisma da destruição, sabe? Aquela imagem da fumaça subindo como de uma fornalha. Uma cena pesada, com certeza. Exato, mas tem muito mais antes dessa fumaça. Tem um diálogo maravilhoso ali. E para a gente fundamentar o nosso debate, o texto áureo da nossa lição está lá em Gênesis 18, versículo 32, que diz: Ora, não se ira ao Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E aí Deus responde, não a destruirei por amor dos 10. Isso é forte demais. É, né? E a nossa verdade prática diz logo assim, Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas, quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Nossa, essa frase resume tudo, porque a gente vive num tempo, o mundo de hoje tenta meio que normalizar o pecado, né? A gente vê esse status quo de impiedade igualzinho aos dias de Sodoma e Gomorra, e a gente tem 3 pilares hoje para entender isso. Primeiro, mostrar a graça. Segundo, explicar a justiça. E, por último, refletir sobre o juízo. Exatamente. E sabe o que eu reparo muito, principalmente no nosso meio? A gente, às vezes, tem uma dificuldade com essa tensão entre o pecado e a intercessão. A gente tenta fatiar Deus, digamos assim. Como assim? Fatiar. Tipo, no Antigo Testamento ele é só juízo e fogo, né? E no Novo Testamento ele é só paz e amor. Mas quando a gente lê esse texto bíblico, fica muito claro que o amor e a justiça de Deus não são opostos. Eles andam de mãos dadas. Com certeza. Sabe, eu gosto de usar uma ilustração para isso. Pensa num bisturi. Um bisturi de cirurgião. Isso. O bisturi ele é afiado, ele corta de forma agressiva, causa dor. Esse bisturi representa a justiça e o juízo de Deus. Mas quem está segurando o bisturi? O médico, né, que quer salvar o paciente. Exato. O propósito do cirurgião é remover a doença por amor à vida. Então, o corte é a justiça, mas a motivação por trás do corte é o amor incondicional. Em Sodoma, o pecado não era só um errinho bobo, sabe? Tinha virado uma metástase. A doença tomou conta da sociedade inteira. Caramba, que ilustração perfeita, é verdade. E a igreja, o crente de hoje, ele tem que entender o lugar dele no meio disso tudo, que é se colocar na brecha, né? Intercedendo. Mas olha, antes da gente chegar nessa cirurgia pesada no juízo em si, a lição nos leva para um cenário muito cotidiano no primeiro tópico. A visita dos anjos, né? Lá em Gênesis 18. Isso mesmo. A gente tem que mostrar a graça primeiro. E a cena é a seguinte. Abraão está lá, sentado na porta da tenda dele, no calor do dia. Aquele sol do meio-dia no Oriente Médio. Exato. E aí ele vê 3 varões, 3 homens. E o que ele faz? Ele levanta e sai correndo ao encontro deles. E aqui eu confesso que eu acho isso um absurdo, humanamente falando. Como assim, o fato dele correr? Sim, ele tem 100 anos de idade. Sim, um centenário correndo no deserto. Pois é, o sol rachando e ele manda assar a maçapão, manda preparar uma vitela. O que está por trás dessa hospitalidade toda, hein? Olha, tem um detalhe cultural e espiritual riquíssimo aí. Naquela cultura, a hospitalidade era questão de honra, quase sobrevivência, sabe? Mas o que Abraão faz ali não é só etiqueta. A pressa dele, a prostração, ele logo percebe que não é uma visita comum, é uma teofania. Deus visitando o amigo dele, né? Exatamente. E a grande lição que eu tiro pra gente hoje é que a verdadeira adoração, ela não é só cantar um hino bonito no domingo. A adoração se manifesta na nossa prontidão em servir.
Abraão deu o melhor dele, ele não deu sobras. Ele mandou fazer um bezerro tenro, pão novinho. Isso é serviço como adoração. E é maravilhoso. Mas aí, no meio dessa refeição, rola aquela promessa impossível. Deus fala que a Sara vai ter um filho. E Sara, lá de dentro da tenda, ela ouve dar aquela risadinha, né? A famosa risada de Sara. É. E vamos combinar, humanamente falando, a gente entende ela tem 90 anos. Abraão tem 100. A biologia dela já tinha encerrado as atividades. Totalmente. Já tinha passado muito do tempo. Mas aí Deus manda aquela pergunta em Gênesis 18, versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E eu queria te perguntar uma coisa sobre isso. Pode perguntar. Como é que essa demonstração de poder, tipo, de gerar vida num ventre morto, como isso prepara a fé do Abraão para aquela intercessão gigante que ia acontecer logo depois? Nossa, isso é muito profundo. Porque, veja bem, Deus estava prestes a revelar a Abraão que ia destruir uma cidade inteira. Isso exige uma fé absurda no caráter de Deus. Com certeza. Então, para Abraão conseguir orar por Sodoma, ele precisava ver que a graça de Deus supera qualquer impossibilidade humana. Se Deus consegue trazer vida de onde a biologia diz que acabou, ele também é soberano para lidar com o pecado extremo de Sodoma. A graça opera sobre a dúvida. Uau, quer dizer, calibrou a fé dele. Exatamente, calibrou a fé para ele aguentar o que vinha a seguir. E aí que entra o nosso segundo pilar, que é explicar a justiça. Porque Deus decide contar para Abraão o que ele ia fazer. É aquela transição fantástica, o segredo do Senhor. Deus fala, ocultarei eu a Abraão o que faço? É lindo isso, né? Mostra que intimidade gera revelação. Gera muita revelação. Deus não esconde seus propósitos de quem anda pertinho dele. Mas olha, Deus diz assim, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor. Eu fiquei muito intrigado com isso quando eu comecei a estudar. Qual parte? A do descer. Isso, porque veja, Deus é onisciente. Ele sabe de tudo, desde a eternidade. Aham, claro. Por que ele precisa descer e ver? Parece até que ele precisa de mais informações, sabe? Sim, eu entendo. Muitas pessoas na EBD perguntam isso. A gente chama isso na teologia de antropomorfismo, né? É Deus usando linguagem humana para a gente entender. Mas o princípio espiritual aí é sobre o tribunal divino. Deus está provando que o juízo dele nunca é apressado. Ah, tipo, ele não age por impulso. Exato. Ele não age só de ouvir falar. Ele investiga. Ele é o juiz justo. Isso mostra a gravidade da depravação de Sodoma. O pecado lá estava tão absurdo que Deus desce para decretar a sentença oficial. E aí entra a famosa intercessão. É uma aula de oração. Abraão se aproxima de Deus com muito temor, mas com ousadia também. Ele não faz uma reza formal, né? Ele trava uma luta intensa. Uma negociação pela vida. Isso, uma negociação. Ele fala, destruirás também o justo com o ímpio? Ele começa pedindo por 50 justos e vai descendo, 45, 40 e chega no 10. Ele para no 10. Mas por que ele para no 10? Sabe, a gente fica pensando, ele teve medo de abusar a paciência de Deus? Olha, não foi medo da paciência de Deus acabar, não. Tem uma questão sociológica e cultural bem interessante aí. No mundo antigo, 10 era o número mínimo para você formar uma comunidade, sabe? Um núcleo que pudesse influenciar o meio. Sério. 10 pessoas. Isso. Então, Abraão percebeu o seguinte: se não tiver nem 10 pessoas justas em toda aquela região de Sodoma e Gomorra, significa que o tecido moral está completamente apodrecido, não tem nenhuma semente de justiça ali. Caramba. Ou seja, a intercessão exigiu que ele conhecesse o caráter de Deus, né? Ele viu que Deus não estava sendo cruel, mas sendo extremamente justo. Exatamente. Ele não mudou a cabeça de Deus com a oração. A oração que mudou a perspectiva do próprio Abraão sobre a justiça divina. Nossa, isso é um ensino para a vida. A gente acha que a oração é para convencer Deus, né? Mas é para alinhar o nosso coração ao dele. Com certeza. E aí a gente entra no nosso terceiro ponto, que é triste, mas real, a destruição. Como não tinha nem 10 justos, o juízo desceu. Hebreus 12 fala que nosso Deus é fogo consumidor. A ausência de arrependimento
trouxe um juízo sem misericórdia sobre aquelas cidades. Fogo e enxofre mesmo. É uma realidade dura do juízo divino. E é aí que a gente vê a diferença entre os que rejeitam a Deus e a justiça perfeita que livra o justo. Porque no meio daquele fogo todo, Deus tira Ló e a família dele de lá. É o livramento do justo Ló. Mas, sinceramente, Ló não me parece um grande exemplo de crente avivado, não, sabe? Ah, e não era mesmo. Ele estava lá sentado na porta da cidade, no meio da política de Sodoma, totalmente mundanizado. Sim, chegou a oferecer as filhas para aquela multidão perversa. Como é que ele a salva assim? É a misericórdia pura. Ló não foi salvo pelos méritos dele, por ser perfeitinho. A Bíblia diz claramente, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição. Ou seja, ele foi salvo por causa da oração do tio dele. Exato! Olha o poder da intercessão aí. Os anjos tiveram que puxar eles pela mão porque eles estavam demorando para sair. A graça arrastou eles para fora. Puxaram eles pela mão. Que imagem forte. E isso é um alerta para nós hoje. Mas teve uma tragédia nessa fuga, né? A mulher de Ló. A ordem era muito simples. Escapa por tua vida, não olha para trás. E ela desobedeceu. Pois é. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Agora, como você entende isso na nossa visão pentecostal? O que significa hoje esse olhar para trás? Olha, esse olhar para trás, no hebraico, não é só dar uma espiadinha de curiosidade. É olhar com desejo, com apego, sabe? Ah, tipo, com saudade do pecado. Exatamente. O corpo dela estava saindo de Sodoma, mas o coração dela ficou lá. E na vida espiritual é aquele crente que está na igreja, mas fica flertando com o mundo, fica com saudade das coisas antigas. E o sal, na quantidade que foi, ele esteriliza a terra. Onde tem muito sal, nada cresce. O coração dela ficou endurecido, seco. Que alerta, irmãos. Nossa direção em Cristo é sempre para frente e para o alto, como diz Colossenses capítulo 3. Não dá para colocar a mão no arado e ficar chorando pelas cebolas do Egito, né? Com certeza não. A graça tira a gente do mundo, mas a gente precisa da obediência para tirar o mundo de dentro da gente. Falou tudo agora. E para a gente fazer uma síntese teológica e aplicação devocional dessa aula maravilhosa, a gente vê dois contrastes, né? A graça que livra, que a gente vê no cuidado com Abraão e tirando Ló de lá, contra a justiça que pune, que é Sodoma queimando e a esposa de Ló virando sal. É um contraste brutal, sabe? E ele nos aponta diretamente para a cruz. Como assim? Pensa bem, Abraão foi um intercessor maravilhoso, mas ele falhou, né? Ele parou nos 10 justos e não conseguiu salvar a cidade inteira. E nós, se a nossa salvação dependesse da gente achar 10 justos perfeitos no meio da nossa sociedade, nós também seríamos destruídos. Mas aí entra Jesus Cristo. Aleluia. O nosso intercessor perfeito. Exatamente. Jesus Cristo entregou o próprio sangue. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz que ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Onde Abraão teve que parar, Jesus não parou. Abraão usou argumentos, Jesus entregou o sacrifício dele. Nossa, eu fico arrepiado com isso. Abraão pediu para poupar os justos, né? Jesus se entregou para justificar os ímpios. Ele não precisou encontrar 10, ele pagou a conta de todos nós. É a justificação perfeita pela graça. E, sabendo disso, a igreja tem um papel crucial hoje. A gente precisa ser atalaia, né? Sim, a figura do atalaia. Ezequiel fala muito disso em Ezequiel 22:30. Deus diz que buscou alguém para ficar na brecha. E não pode ser diferente com a gente hoje, né? A gente não pode ser só espectador do caos. De jeito nenhum. O crente que senta no banco da igreja, vê o mundo se perdendo e fala, queime tudo, eu já tô salvo, esse crente não entendeu nada do evangelho. Não entendeu o coração de Abraão e muito menos o coração de Jesus. Exato. Estar na brecha exige amor prático. É chorar por nossas famílias, orar pela nossa nação, clamar sinceramente pelas pessoas que estão cegas. O atalaia vê o perigo vindo e toca a trombeta para avisar. E ele chora pelo povo. É profundo demais. A nossa EBD tem que gerar esse tipo de coração em nós. Então, para a gente concluir o nosso ensino de hoje, essa lição sobre Sodoma e Gomorra é exatamente sobre o limite da longanimidade e o triunfo da graça. Verdade. Deus sempre inverte, ele sempre dá tempo para a pessoa se arrepender, né?
mas cabe ao ser humano responder essa graça maravilhosa antes que o juízo chegue, porque a janela da oportunidade se fecha. O tempo aceitável é hoje. É hoje. E que o Espírito Santo nos ajude a estar na brecha, assim como Abraão. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem seus likes e compartilhem este vídeo para outro aluno ou professor da EBD. Esperamos por vocês na próxima aula. Que sua EBD no próximo domingo seja abençoada e que o Espírito Santo transforme sua vida. Amém.